Olá, seja muito bem-vindo para mais um dia de plano anual de leitura da Bíblia da C. E hoje nós vamos nos capítulos 16 e 17 do livro do Apocalipse. Capítulo 16 vai falar sobre as taças da ira de Deus e a convocação para o Armagedon, quando as nações vão se levantar para fazer guerra contra o Senhor, contra o seu povo. E isso precisa acontecer. Por quê? Porque o Armagedon é uma batalha onde Deus vai estabelecer o final de um julgamento sobre todas as coisas. E o capítulo 16 vai falar exatamente sobre isso, sobre um tempo onde as coisas vão ser seladas, que seria justamente o Armagedon. Aqui no capítulo 16 não retrata a guerra do Armagedon, mas ele vai retratar o levante. Eu vou ler com você o versículo 14. São espíritos demoníacos que saíram ali da boca do falso profeta, da besta, que realizam sinais e vão aos governantes da terra a fim de reuni-los para a batalha contra o Senhor, no grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Versículo 16, os espíritos reuniram todos os governantes e seus exércitos no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, isso é o que? É o cumprimento de uma promessa de Deus. Eu vou batalhar, né? O inferno, ele tem esperado, né, por essa batalha. E aqueles que seguem a Satanás acreditam que é o momento em que Satanás vai derrotar a Deus. Mas nós sabemos que não, é o momento em que Deus vai findar toda uma era, é o momento que Deus vai estabelecer o seu julgamento sobre todas as coisas. E no capítulo 17, nós vemos a presença alegórica de uma mulher chamada de prostituta, aquela que adulterou a verdade, aquela que trouxe sujeira para dentro do que seria o lugar limpo, santo, aquilo através dessa alegoria, que seria uma mulher, que na verdade é uma instituição, é um governo, é uma religiosidade, vamos dizer assim, trouxe a profanação. Muitos acreditam que aqui é o julgamento daquela primeira igreja, a igreja primitiva que se corrompeu, né? E hoje está aí como um governo, literalmente, né? Ela tem o seu próprio governo, ela tem a sua própria nação, que é o Vaticano, né? Para quem não sabe, o Vaticano aí é uma nação. Então, muitos estudiosos acreditam que o capítulo 17, o capítulo 18, está falando da igreja primitiva que se corrompeu, que é conhecida como o catolicismo, né? Que trouxe tanta imoralidade, tanta sujeira. E muitos afirmam que esses reis, né, que se levantam, que ele vai falar, né, chega até o 8º, seriam então aqueles que hoje nós conhecemos como papas. Aqueles que assumem praticamente o lugar de Deus aqui na Terra, que ditam normas e leis divinas, são até dotados de uma autoridade para trazer e escrever coisas novas, né? Então, muitos estudiosos acreditam que sim, que pode ser sim, da maneira como a Bíblia retrata, dá para entender que talvez seja sim, mas nós não podemos afirmar 100%, mas dá para entender que seja sim o adultério do cristianismo e tudo que foi incorporado, trazendo aí o que os estudiosos dizem, desde festas pagãs que eles foram recebendo, incorporando lá no início da igreja primitiva, que para se estabelecer foi corrompida com festas pagãs, ritos pagãos, tantos outros níveis que não cabe aqui nesse estudo citar, mas vale muito a pena você estudar, porque vai te abrir bastante os olhos sobre a questão da queda da igreja primitiva. Então vale muito, muito a pena. Então no capítulo 17 a gente vai ver a exposição, que seria provavelmente isso, e no 18 justamente a queda da Babilônia, a queda dessa instituição, que é muito mais do que uma instituição religiosa, é um governo
é algo que interfere, influencia em muitos outros lugares, por isso que o texto vai dizer que tem muitos lugares que ela comanda. E aqui vai declarar que a Babilônia caiu, né? Até aqui no capítulo 18 vai dizer que terrível a Babilônia, grande cidade, num só instante o julgamento caiu sobre você. Então, fica essa reflexão para nós hoje. Nós não podemos, de maneira alguma na nossa vida, negociar os princípios e os valores de Deus. Nunca negocie com o inferno, nunca queira estar em paz com o inferno. Sabe, algo que eu trouxe de Jerusalém no meu coração, muitas coisas eu trouxe, mas algo que eu trouxe no meu coração dessa viagem a Israel é que eu aprendi uma coisa com os judeus. Eu prefiro viver em guerra do que viver em paz com o inferno. Eu prefiro viver em guerra do que fazer as pazes com o inferno e abrir mão do que Deus me deu. Então, não abra mão das coisas que Deus te deu por um tempo de paz, por domínio, por autoridade, por recursos. Não faça isso. Não vale a pena. Não seja você aquele que vai adulterar, quebrar a aliança com Deus. Não faça isso. Mantenha a sua aliança firme com Jesus Cristo. Eu convido você a continuar essa leitura comigo do livro de Apocalipse. Daqui a pouco a gente já termina o Novo Testamento e vamos rumo ao Antigo Testamento e vamos aprender coisas maravilhosas de Deus juntos. Vem ser rema com a gente, vem ler a Bíblia junto com a Ser Rema. Que Deus te abençoe.